mais um trabalho sobre língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre as conjunções, tá? Um tema super importante aí e que é recorrente em provas de concurso e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós já falamos das conjunções coordenativas e hoje nós vamos falar das conjunções subordinativas. Socorro, né? Parece que é uma coisa muito difícil de entender, um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? É um assunto tranquilo e eu tenho certeza que vocês vão entender isso ao final dessa aula. Só que, pessoal, é importante lembrar que além de estudar aqui essa aula de conjunções, vocês precisam também estudar a parte que a gente trabalha as relações de coordenação e de subordinação entre as orações, porque complementa, casa com esse assunto que a gente está estudando aqui, tá bom? Por quê? Aqui nesta aula de hoje nós vamos apenas estudar as conjunções enquanto uma classe de palavras. A gente está pensando aqui no plano da morfologia. Mas obviamente, para entender melhor esse assunto, você precisa linkar isso com o estudo da sintaxe, tá bom? Então a gente retoma isso melhor, estudando as relações de coordenação e subordinação entre as orações. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente relembrar, quando eu falo em conjunções, eu estou falando na classe de palavras que é invariável, tá bom? Conjunções, classe de palavras invariável. Para que servem as conjunções? Para ligar termos e ligar orações, estabelecendo relações de sentido. Por vezes, sentidos relacionados a uma coordenação e, por vezes, sentido relacionado a uma subordinação. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? Só para a gente relembrar, quando eu falo em relação de coordenação ou conjunções coordenativas, eu estou falando em conectivos que ligam duas orações que têm sentido sozinhas, tá? Nós falamos disso na aula passada. E aí, se a gente vai ligar duas orações, mas cada uma tem sentido sozinha, mas a gente quer linkar uma a outra, a gente utiliza conjunções coordenativas. Agora, se eu preciso das duas orações para estabelecer o sentido da minha frase, aí a relação entre elas é de subordinação. E eu utilizo, então, as conjunções subordinativas. Vamos, então, colocar tudo isso no quadro? Olha só. Conjunções. Nós temos as conjunções coordenativas e as subordinativas. Quando eu penso nas coordenativas, quando a gente já viu na aula passada, nós temos 5 tipos. E aqui, nas subordinativas, a gente divide essas conjunções em conjunções integrantes e a gente tem as conjunções adverbiais, tá bom? Então registrem aí. Quando eu penso no estudo das conjunções, eu divido as conjunções em coordenativas e também em subordinativas. Das coordenativas, nós temos 5 tipos, tá? Adversativas, aditivas, conclusivas, explicativas e alternativas. Nós já estudamos. Quando eu penso aqui nas subordinativas, eu preciso pensar nesses 2 tipos. Quais são as conjunções integrantes que nós temos na língua portuguesa? Que e se, tá bom? Essas duas, que e se. E quais são as conjunções adverbiais? Aí sabe quantos tipos nós temos? 9 tipos, tá bom? Então, isso aqui é o que nós vamos estudar na aula de hoje. E nós vamos ver, então, alguns exemplos para tudo isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Integrantes que e se. E as adverbiais são 9 tipos que nós vamos, então, começar a estudar a partir de agora. Olha só, pessoal, seguindo, então, um pouquinho, qual que é a diferença, então, da gente pensar nas conjunções integrantes e nas conjunções
adverbiais. Olha só, para a gente entender isso, obviamente a gente precisa lembrar de um assunto ou trabalhar um assunto do plano da sintaxe, tá? Que são as orações subordinadas substantivas, tá bom? E são vários tipos. Não vai ser o tema da nossa aula, porque nós estamos falando apenas das conjunções. Mas é importante vocês lembrarem que as conjunções integrantes elas ligam oração subordinada substantiva, tá bom? Isso é um plano sintático. Quais são essas conjunções que nós temos? Apenas que e se. Por exemplo, só para vocês entenderem, eu entendo que é necessária a medida. Eu entendo que é necessária a medida. Tem uma conjunção aqui, integrante? Tem uma conjunção integrante aqui, ela. Por que é uma conjunção integrante? Porque eu estou ligando uma oração subordinada a uma oração principal. Se eu disser simplesmente eu entendo, vocês vão perguntar o que eu entendo, não é isso? Então eu tenho complemento. Eu não tenho sentido aqui sozinho, por isso que a relação entre elas é de subordinação. E o que liga essas duas orações é uma conjunção que a gente chama de conjunção integrante, tá bom? Quando a gente liga orações subordinadas substantivas. Vamos dar uma olhadinha nos slides para a gente compreender isso melhor? Olha só. Só era possível se você estivesse lá. Próximo, olha o C aparecendo. Eles gostariam que tudo fosse perfeito, né? Eles gostariam, queriam alguma coisa, queriam o quê? Que tudo fosse perfeito. Desejamos que você seja imensamente feliz. Quem deseja, deseja alguma coisa. O que ele desejou? Que ele fosse muito feliz. Liguei duas orações, né? Estamos certos de quê? De que a sua vinda fará a garota muito feliz. De novo, olha só o que aparecendo. Somente gostaríamos de ter uma certeza. Se você voltará hoje, tá bom? Então a gente percebe que a gente tem o que e o se ligando orações. Por que tá ligando orações, professora? Porque eu tenho o verbo dos dois lados. Olha só. Era e estivesse. Gostariam e fosse. Desejamos e seja. Estamos, fará. Gostaríamos e voltará. Então, em todos esses casos, nós temos duas orações, tá? Nós temos duas orações e elas estão sendo ligadas por conjunções que a gente chama de conjunções integrantes. Quais são elas? Que, se, tá bom? Conjunções integrantes. E, além dessas conjunções que nós temos chamadas de integrantes que ligam orações subordinadas substantivas, que é o estudo lá da sintaxe, nós temos também as conjunções subordinativas adverbiais. O que é isso? Essas conjunções, que são de 9 tipos, elas introduzem para mim alguma relação de sentido. Que sentidos podem ser esse? Pode ser um sentido de causa, pode ser um sentido de justificativa, pode ser um sentido de causa e consequência. Então a gente tem várias possibilidades aí e são esses elementos, são esses conectivos que quando são colocados no início da minha oração estabelecem esse sentido. E por que as bancas de concurso elas gostam tanto de pedir conjunções ou essas relações? Porque a gente estuda isso nas conjunções aqui dentro da morfologia, a gente retoma isso quando a gente estuda as orações num plano sintático e a gente ainda envolve a semântica porque a gente vai pensar em relações de sentidos e significados, tá? Então a gente pega aí 3 níveis de análise de língua portuguesa por conta dessas
pequenininhas dessas palavrinhas que a gente tem aqui, tá bom? Vamos então tentar entender quais são essas conjunções e eu vou falar para vocês também como é que as bancas de concurso costumam pedir isso na prova de vocês. Olha só, pessoal, quando nós falamos em conjunções subordinativas adverbiais, nós temos 9 tipos, tá bom? Para que servem essas conjunções? Para ligar orações estabelecendo algum tipo de relação, que pode ser de causa, que pode ser de consequência, que pode ser de concessão, que pode ser de conformidade e assim por diante, tá bom? E se a gente pensar nessas frases sozinhas, né, iniciadas por um conectivo, a gente não vai ter muito sentido para ela. Por isso que essas conjunções são chamadas de subordinativas, porque elas se subordinam a uma oração principal, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos nossos exemplos então, para a gente entender como é que funciona essa história de conjunções subordinativas adverbiais. Nós vamos ver os 9 tipos e aí eu vou falando para você como é que o concurso costuma pedir isso, tá bom? Olha só, pessoal, primeiro exemplo, nós temos aí: a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Essa é a nossa primeira frase. Quantas orações nós temos nessa frase? Olha só, 2 orações. Nós temos um verbo, nós temos outro verbo. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Nós já vimos isso. E porque o verbo é a condição de existência da oração. Beleza? A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Qual que é a palavrinha aí que vai estabelecer relação de sentido entre as 2 orações? Olha só, a palavrinha porque, tá bom? Quem estabelece para mim essa relação de sentido aí é a palavrinha porque. E qual é a relação de sentido que nós temos aí? Qual que é a ideia? A cidade ela foi alagada porque o rio transbordou. A consequência, o que aconteceu foi que a cidade foi alagada. E qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi a causa dessa cidade ter sido alagada? O rio ter transbordado, tá? Então, esse porquê, ele me dá uma ideia de causa dentro da minha oração. Como é que o concurso costuma pedir isso lá na sua provinha? Muitas questões, elas caem no concurso da seguinte maneira. Na frase a seguir, por exemplo, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. A palavra porque poderia ser substituída por qual outra palavra sem prejuízo do sentido? O que você iria ter que saber? Quais são as outras conjunções subordinativas causais? E eu vou te falar agora. Registra aí no seu caderno, tá bom? Quais são as conjunções que nós temos causais? Visto que, uma vez que, porque e por quanto, tá bom? Uma vez que, visto que, o que sozinho, porque e por quanto. Pode dar uma olhadinha também no seu material que eu deixei uma tabelinha prontinha para você com todas essas principais conjunções. Professora, o que eu tenho que fazer? Decorar? Sim. E resolver muito exercício, tá bom? Porque se cair na sua prova, qual que é a relação de sentido ou por que você poderia, por qual das opções você poderia substituir o termo em destaque, você vai lembrar da minha aula, você vai lembrar da minha tabelinha, tá bom? Então essas são as principais conjunções causais. Vamos para o próximo exemplo para a gente entender? Olha só. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Quantas orações nós temos aí, pessoal? Vamos lá? Quantos verbos a gente tem? Nós temos custava, um verbo, e desistiu. Se nós temos 2 verbos, nós temos também 2 orações, não é isso? Onde que eu vou separar isso? Bem aqui. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. O que aconteceu, gente? Qual foi o motivo? Qual que era a razão? A casa era cara. E o que aconteceu com isso? Ela desistiu da compra. Então, ela ter desistido foi uma consequência desse fato da casa ser cara. Quem me dá essa ideia é a minha conjunção que, tá bom? Como é que eu chamo essa conjunção, então? Conjunção consecutiva. Segundo tipo de conjunções subordinativas adverbiais, consecutivas, tá? Nesses 2 casos aqui, gente, a gente precisa muito saber a relação de causa e consequência. A banca de concurso gosta disso. Quem é causa, quem é consequência. E a minha conjunção, ela está iniciando a causa ou ela está iniciando a consequência? Se estiver iniciando a causa, ela é causal. Se estiver iniciando a consequência, ela é
consecutiva. Registra aí no seu caderno quais são os outros exemplos que nós temos de conjunções consecutivas. Que, de novo, né? O que, a gente percebe que esse que aí ele gera muita dúvida, porque ele aparece em diversos contextos e você vai saber identificar justamente analisando a frase, tá bom? Então, que, tanto que, tão que, tal que, tá bom? São essas aí algumas das conjunções consecutivas. Temos também de modo que, de forma que, todas essas expressões aí são consideradas conectores, conectivos ou conjunções consecutivas, tá bom? Dá uma olhadinha também na tabela que eu deixei para vocês. Professor, eu tenho que decorar? Sim, tá? É uma questãozinha que pode cair na sua prova e é fácil, é tranquilo, porque você vai ter que decorar uma tabelinha, prega ela em algum lugar e deixa lá para você consultar, tá bom? Vale a pena para você garantir aí uma questão, pelo menos, do seu concurso, porque algumas bancas de concurso gostam muito de colocar as conjunções. Vamos lá? Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Quantas orações nós temos aí, pessoal? Quantos verbos? Deixe, nós temos um verbo. Se você não me encontrar, segundo verbo, embora esteja na sua forma infinitiva. Nós temos aí 2 verbos, portanto, 2 orações. Onde que eu vou separar essas 2 orações? Aqui. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. É de qualquer forma que ele vai deixar o recado? Não. Somente se não me encontrar em casa. Qual que é a conjunção que nós temos aí? Qual que é a palavrinha que eu chamo de conjunção? Se. Já falamos desse se, né? Qual é a ideia que a gente tem? Uma ideia de condição. É somente se você não me encontrar em casa. Caso você não me encontre em casa, você deixa um recado para mim, beleza? Então, esse se, nesse caso, me dá uma ideia de condição, tá bom? Nós temos aí conjunções subordinativas, adverbiais, condicionais. Temos mais exemplos? Temos, anotem aí. Além do se, nós temos como conjunções também condicionais. Se, caso, desde, salvo se, tá bom? Se, caso, desde, salvo se. Também são algumas conjunções que nós temos condicionais. Gravem elas, tá bom, pessoal? Professora, no final das contas eu não lembro, não decorei as conjunções. O que acontece? Pelo menos qual é a ideia que a frase está passando, você consegue identificar, né? Nesse caso, então, tá bem fácil, tá? Que isso aí é uma condição. Caso você não me encontre, se não me encontrar, desde que não me encontre, você deixa um recado, tá bom? É a condição para esse recado ser colocado lá. Próximo exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Quantos verbos nós temos? Tenha sido, nós temos aí uma locução, cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Aqui nós temos locução, tá? Lembra disso, nós já estudamos isso na aula dos verbos, locuções verbais, né? Quantas orações eu tenho, portanto? 2 orações. Onde que eu vou separar essas orações? Aqui. Olha só que interessante, tem até uma vírgula aqui para vocês começarem a pensar na pontuação, hein? Qual é a conjunção que nós temos aí nessa frase? Ai, 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 parece que no meio não tem nada. Vírgula é conjunção? Não, não é. Vou separar aqui onde que está a minha conjunção. Sabe onde que tá, gente? No começo da minha frase. Embora, tá bom? Embora também é uma conjunção. Mas, professora, a conjunção não tem que aparecer no meio da frase? Não necessariamente, depende. Aqui, o dono da frase quis colocar essa conjunção ou essa parte subordinada aí lá no início. Posso fazer isso? Posso fazer isso, não tem problema. Inclusive, depois lá no meio eu vou separar por vírgula, tá bom? Olha só que legal. E qual que é a ideia que a gente tem aí? Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Gente, olha só. Concessível, tem uma ideia de concessão. O que significa concessão? Algumas pessoas confundem muito essas conjunções
que a gente chama de concessivas, com as conjunções adversativas que a gente estudou lá na aula anterior. Trata-se da mesma coisa? Não, tá? Quando nós temos aqui uma concessão, concessiva, concessividade e tudo mais, o que acontece? Vocês vão pensar em um obstáculo que a gente tem uma finalidade e tem um obstáculo, mas esse obstáculo não impede de eu chegar lá no meu resultado, tá bom? Olha só, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos, né? Mesmo, olha, eles fizeram tudo planejadinho e tudo mais, mas teve imprevisto. Quase que o negócio não sai, né? Porque eles planejaram tudo, mas tinha imprevistos. Então, é como se a gente tivesse ideia de obstáculos, tá? Dentro da oração. Apareceu embora, você nem tem que pensar muito, tá? É uma conjunção concessiva. Temos outros exemplos de conjunções concessivas? Temos, anotem aí no caderno de vocês. Embora, que é a mais clássica. Conquanto também é uma conjunção concessiva. Ainda que também é uma conjunção concessiva. E mais uma, mesmo que, tá bom? Todas essas aí são conjunções concessivas que me dão uma ideia de um obstáculo, alguma coisa que quase impede a minha finalidade ali, o meu resultado, tá bom? Isso são conjunções concessivas. Vamos lá, gente, estamos caminhando já pro final, só faltam 5, tá bom? Só faltam 5. Facinho, tranquilo, pra gente morrer com esse assunto aí de conjunções subordinativas. Olha só, tudo ocorreu como estava previsto. Quantas orações nós temos? Identifiquem aí, registrem aí, copiem a frase, registrem no caderno de vocês. Tudo ocorreu, primeiro verbo, como estava previsto. Tá? Estava. Quantas orações nós temos? 2 orações, não é isso? Onde que eu vou separar essas 2 orações, pessoal? Aqui. E qual é a palavrinha que tá aí no meio que eu vou chamar de conjunção? Olha só. Como? Aí voltou pro meio, né? Aí está no meio, novamente. Qual que é a ideia que nós temos aí? De conformidade, aconteceu do jeitinho que estava previsto para acontecer, diferente da concessividade, né? Aqui está em consonância, está em conformidade, do jeito que a gente quis realmente aconteceu, andou lado a lado. Como que eu chamo isso? Conformativa. Conformativa, tá certo? Temos outros exemplos de conjunções conformativas? Temos, registrem aí no caderno de vocês, outras. Segundo, conforme, como, consoante, tá bom? Segundo, conforme, como e consoante. Também são outras conjunções que me dão essa ideia de sintonia, tá? De conformidade, beleza? São chamadas de conjunções conformativas, tá certo? Reitero mais uma vez, dá uma olhadinha no seu caderno, na sua tabelinha e aprendam, decorem essas conjunções que vocês vão garantir aí uma questão na prova de vocês, tá bom? Ele tem estudado como um obstinado estuda. Nossa, é o como de novo, é conformativa? Olha só que legal, pessoal. Vamos analisar essa frase. Quantos verbos nós temos? Tem estudado. Como um obstinado estuda. Tá bom? Como um obstinado estuda. Onde que eu vou separar essas 2 orações? Aqui, no como de novo. Mas eu posso falar que a minha ideia aí é falar que é inconformidade? Será que é isso? Não, não me parece muito isso. Qual que é a ideia que a gente tem? Comparação. Ele estuda do jeito que um obstinado estuda, ele estuda da mesma forma, né? E assim por diante. Então, o que a gente está fazendo aí? Uma comparação, tá bom? Nós temos também conjunções que me dão essa ideia de comparação. Além dessa, como? Quais outras podem ser chamadas de conjunções comparativas? Como, vírgula, assim como, vírgula, tal qual, vírgula, tanto como, repetindo, como, assim como, tal qual, tanto como, tá bom? Registrem aí, também deem uma olhadinha no material que já tá mastigadinho, prontinho para vocês que vocês possam estudar, tá bom? Essas então são as conjunções
comparativas. Seguindo, próximo exemplo, só faltam 3 para a gente finalizar, vamos lá. Todo mundo aí com muita força nos estudos. Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor, né? Quantas orações eu tenho nessa frase? Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. A fim de que pudesse ouvir melhor, tá bom? Onde que eu vou separar essas duas orações? Aqui, tá? No meio delas, inclusive, tem uma vírgula ali. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Qual é a expressão aí que nós temos, que é chamada de conjunção ou locução conjuntiva? A fim de quê? A fim de quê? Qual que é a ideia que a gente tem? Para que ele sentou na primeira fila, gente? Alguém consegue me dizer aí? Pode falar aí de casa que eu vou ouvir. Para que ele sentou na primeira fila? Ele tinha uma intenção, ele tinha uma finalidade. Qual que era a finalidade dele? Ouvir melhor, né? Então, qual que é a ideia que a gente tem com esse a fim de quê? Uma ideia de finalidade, tá bom? Essa conjunção é uma conjunção final. Temos outros exemplos? Sim, tá? A fim de que, vírgula, para que e também o que sozinho novamente, tá bom? A fim de que, para que e que. São exemplos de conjunções finais que vão demonstrar para mim o que eu pretendia, qual que era a minha finalidade, qual que era a minha intenção. Beleza? Conjunções finais. Segura mais uma, olha só. Eu me sinto segura assim que fecho a porta. Quantas orações nós temos? Sinto segura assim que fecho a porta, tá bom? Temos aí 2 verbos, portanto, 2 orações. Onde que eu vou separar? Assim que, tá bom? Eu me sinto segura assim que. Vou chamar isso daqui, então, de conjunção, tá bom? Conjunção temporal. Eu me sinto segura a todo momento? Não. Eu me sinto segura assim que fecho a porta. Quando fecho a porta, no momento que fecho a porta, logo que fecho a porta, me dá uma ideia de tempo. Qual que é o momento em que aquela ação acontece, beleza? Quais são as outras conjunções que nós temos aí que também me dão essa ideia de tempo? Registrem aí. Quando, vírgula. Assim que, vírgula. Enquanto, vírgula. Desde que, vírgula. Assim que, tá bom? São alguns exemplos que nós temos de conjunções que também tá aí no seu material. Última da nossa aula. Olha só. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Gente, olha só, quantos verbos nós temos aí? Trabalho, menos vontade tenho de trabalhar, não é isso? Onde que eu vou separar essas duas frases? Aqui. Aqui que eu vou separar. E aí, gente? Como é que eu vou falar? Onde que está essa minha conjunção? Quanto, tanto menos. Podemos ligar as duas orações com conjunções? Podemos. Qual que é a ideia que eu tenho aí? Uma ideia de proporção, tá bom? Nós temos uma ideia de proporção. Quanto menos eu trabalho, menos vontade eu tenho de trabalhar, não é isso? Quanto mais trabalho, mais vontade eu tenho. À medida que trabalho, mais vontade de trabalhar eu tenho, tá? São conjunções que a gente chama de proporcionais. Vão acontecendo gradativamente, beleza? Temos outros exemplos? Sim, anotem aí. A craseado, tá? A medida que, a proporção que e ao passo que, tá bom? São alguns exemplos que nós temos de conjunções aí subordinativas adverbiais. Lembrando que você tem uma tabelinha prontinha no seu material e você precisa decorar essa tabelinha, porque isso aí, se tiver no seu edital, é certo que vai cair na sua prova. As bancas de concurso gostam muito dessa forma que eu tô falando para vocês.
Geralmente de duas maneiras. Uma vai pedir por qual das alternativas aí você pode trocar a palavra que está no texto sem prejuízo de sentido. Aí você vai ter que saber quais são os sinônimos daquela conjunção que apareceu na sua frase. É uma forma. Outra forma é que as bancas de concurso costumam pedir isso para você. Geralmente, o que elas fazem? Elas colocam assim, a ideia ou a relação de sentido estabelecida entre as orações é de, letra A, concessão, letra B, finalidade, letra C, proporcionalidade e assim por diante. E aí, se você já souber as conjunções, você mata a questão rapidinho, beleza? E quando a gente vai fazendo aula de resolução de exercícios, nós vamos ver tudo isso na prática. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, que seja claro na cabeça de vocês, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!